Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Mais uma vez aqui para mais um vídeo, tá? Do curso Ide Pregai, curso de evangelismo Ide Pregai. É um curso simples, acessível, para facilitar pessoas que querem anunciar o evangelho, pregar o evangelho. Tem pessoas que pensam que para pregar o evangelho é só para pastores, missionários, evangelistas, presbíteros, diáconos, aquelas pessoas que têm uma nomenclatura grande na igreja. Não, pregar o evangelho é para todas as pessoas que foram chamadas, vocacionadas e aceitaram Jesus como Salvador. Para essas pessoas. Tá? Hoje nós vamos falar sobre o trabalho e atributos de um ganhador de alma. Trabalho e atributos de um ganhador de alma. Para isso, vou compartilhar um texto bíblico de 2 Timóteo 4, verso 5, que diz o seguinte: Mas tu sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4, verso 5. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Parou para pensar que isso aqui é uma ordem bíblica? É uma ordem bíblica, entendeu? Uma ordem bíblica. Então preste atenção, a missão de evangelizar é falar de Cristo a todos, sem acepção de pessoas, a todos. Ao rico, ao pobre, ao empregado, ao desempregado, ao patrão, àqueles que são patrões de si mesmo, aos escravos, aos livres. A ordem é falar de Cristo a todos. A todos. Segundo, pregar o evangelho em todo o lugar. Todo lugar, geograficamente, não existe um lugar que não pode ou que não deve ser pregado o evangelho. O evangelho deve ser pregado em todo lugar. Terceiro, o evangelho deve ser pregado por todos os meios possíveis. Tudo que está à sua disposição deve ser usado para pregar o evangelho. Eu já coloquei aqui, né, a respeito dos teleevangelistas, acho que eu já falei isso a respeito dos teleevangelistas, na década passada, ou algumas décadas atrás, quando começou, tais como R.R. Soares, Edir Macedo, e o Billy Graham, o Silas Malafaia e outros pregadores que usaram muito a TV para evangelizar, né? Eu tenho um vídeo no canal, e eu vou deixar aqui para você também, do bispo Roberto Macalester, né? Foi um grande ganhador de almas no início, usando ali a rádio relógio naquela época, e usava o rádio, né? E ministrava, ganhava muita alma, preparou muitas pessoas da Igreja Nova Vida, né? A chamada Nova Vida de Bom Sucesso. É uma igreja ganhadora de alma. Existe até hoje a Igreja de Nova Vida, tá? Não com tanta força quanto naquela época, mas existe, né? A Assembleia de Deus não usou tantos meios de comunicação no início, mas também, né, tem a Rádio Morumbi, por exemplo, usou muito a rádio, né? A Deus e Amor, por exemplo, com o programa Voz da Libertação, e tantas outras usando mídias, né, para ganhar almas, mídias acessíveis, né? Os folhetos foram muito usados, folhetos evangelísticos, né, foram muito usados no início, né, e ainda tem um grande valor em nossos dias, é de grande utilidade ainda usar folhetos para evangelizar, em nossos dias ainda é. Né? As visitas pessoais, né, a amigos, a parentes, né, sem se incomodar as pessoas, tá? Eu vou deixar no link também, de graça para você, eu vou deixar na descrição ou em algum comentário, em algum lugar aí, um link para você baixar um curso de evangelismo e missiologia. Tá? Você acessar, é preciso ler, né? E você vai, é uma apostila, você vai acessar livremente. É muito bom, muito útil à vida
daqueles que querem evangelizar, tá? Vou deixar o link, você clica e baixa e você acessa e vai ter um conhecimento muito profundo a respeito do evangelismo, tá bom? Isso é interessante, as características, mas vamos lá para as características de um ganhador de alma. Todo evangelista, ele é um ganhador de almas, né? Veja bem, rapaz, evangelista não pode ser um ganhador de almas aleatório. Ah, se alguém aceitar, não. Ele tem que ter propósitos bem definidos para ganhar almas, para evangelizar, né? A palavra evangelista, originária de um termo grego, evangelistas, define o obreiro vocacionado por Deus através do Espírito Santo e confiado à Igreja de Cristo visando proclamar ação extraordinária das boas novas de salvação. Todo evangelista deve ter amor às almas, conhecimento da palavra de Deus e espiritualidade plena. Mas vamos lá. Disponibilidade para pregar o evangelho. Muitas coisas amarram a gente, né? Impedem a gente. Mas nós precisamos nos desamarrar destas coisas, nos desprender destas coisas para pregar o evangelho, para anunciar o reino de Deus. Bom? O trabalho de um evangelista, olha só, primeiro, o trabalho de um evangelista é proclamar o evangelho, a proclamação do evangelho. Segundo, apologia à fé cristã, porque não é sair pregando qualquer coisa, é bom entender, compreender e defender a fé cristã, defender aquilo que a gente crê, né? E o terceiro é muito importante aqui, integração de novos convertidos. Por quê? Porque a pessoa aceita Jesus e tem gente que pensa que é só sair pregando e ganhando almas e não tem mais nada que fazer. Mas é preciso ganhar as almas e inserir essas almas no corpo de Cristo através do discipulado. Eu ainda vou falar em outro vídeo a respeito do discipulado, né? Então, essas são a missão e as características de um evangelista. Efésios 4, verso 11. O que é que você vai ver em Efésios 4 e verso 11? Um evangelista, ministério primordial. Mateus 4, verso 23. Jesus, o evangelista por excelência. Provérbios 11, verso 30. Evangelista, um obreiro sábio. Atos 21, verso 8. O evangelista Filipe. Né? 2 Timóteo 4, verso 5. O trabalho de um evangelista. 2 Timóteo 4, verso 2. Evangelizando em todo o tempo. Evangelizando em todo o tempo. O que é isso aqui? Trabalhos e atributos de um evangelista. Trabalho e atributos de um evangelista. O evangelista tem que trabalhar, mas ele tem que ter atributos, porque ele é vocacionado por Deus para fazer esta obra, para fazer esta grande obra. Qual é o maior livro de um evangelista? É a Bíblia. A Bíblia Sagrada, é o manual do evangelista. No entanto, ele tem que usar muitos outros livros. Ele precisa de ler, de entender, de ter a mente aberta, de compreender as coisas. Ele precisa ter sensibilidade para ouvir as pessoas e entender, ter resposta sábia para dar àqueles que vêm lhe perguntar. O evangelista, ele é um homem de Deus. Deus te abençoe rica e abundantemente. Te espero no próximo vídeo. Fique na paz.